amor maior que Jesus. E por todos seus amigos ele se deu. E com braços bem abertos lá na cruz se rendeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, amor de meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Existe amor maior que Jesus, e por todos seus amigos ele se deu. E com braços bem abertos lá na cruz recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Obrigada, meu amor. Lindo as crianças adorando ao Senhor, né? Enquanto o pessoal está preparando aqui para o início do culto, rapidamente, irmãos, o diácono Bruno já mencionou sobre a nova lição. Então, os irmãos podem adquiri-la, está ali na mesa, podem pegar a sua lição, anotar o seu nome, depois fazer o pagamento para a tesouraria, na conta da igreja direitinho, e mandar o recibo para a tesouraria. Mas eu queria falar também que no próximo sábado, que nós vamos iniciar essa nova série de lições, que é muito importante, irmão, mas muito mesmo. Nós vamos falar sobre a luta contra o pecado. Quem não enfrenta essa luta, né? Todos nós, obviamente. Então, a gente vai falar sobre a luta contra o pecado. E aí, eu gostaria de convidar os irmãos para chegarem mais cedo sábado que vem, porque nós teremos aqui um café da manhã, porque nós teremos uma escola bíblica especial. E a gente vai ter muita informação aí sobre essa nova série, para a gente receber essa nova lição, assim, de forma bem legal, bem interessante. Amém? Então, vai ser uma escola bíblica um pouco diferente sábado que vem. Estamos preparando aí o formato dela, como vai ser, mas você está convidado. A gente vai soltar uma lista durante a semana para você também contribuir com esse café da manhã. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Amém. Bom culto a todos. Hein? Achei. Pô, é que no meu tablet é mais difícil, velho. Pô, eu achei que eu tinha mutado, não mutei. Convido a igreja para se posicionar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos
dar início ao Mas nosso agora culto deu certo, dessa agora manhã. deu certo. É que eu tinha apertado o botão E é errado. maravilhoso nós estarmos no santo sábado do Não, Senhor, é que eu ia diante falar da pra vocês presença fazer um dele. fundo aí, mano. Pensar que Deus merece o melhor, como a gente estudou nessa série de lições. Se alguém, nos tempos de Malaquias, não oferecia o melhor, mas Deus reprovou essa atitude e cobrou do seu povo que mudasse essa atitude e oferecesse o melhor para Deus. E a gente pensa nisso exatamente agora, o momento em que nós vamos oferecer as nossas vidas em adoração ao Senhor. Então é o momento de pensarmos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de amor, conforme nós vimos na lição, é o Deus de graça, é o Deus de bondade, é Ele que vem buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Esse Deus não merece qualquer culto, não merece um culto de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele merece o melhor de mim e de você. Amém? Pensando nisso, vamos ler, em nome de Jesus, a palavra de Deus, no Salmo 47, Salmo 47, para a gente orar. Diz assim o Salmo 47, em nome de Jesus: batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou povos e nações sob seus pés, escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com conhecimento. Deus reina sobre as nações, Ele está sentado sobre o seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra pertencem a Deus. Ele é exaltado com soberania. Glória a Deus. Esse salmo, ele nos leva a pensar exatamente no que Deus é e por que Ele merece ser adorado da forma como nós falamos. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Ele merece ser adorado com alegria, com palmas, com o coração voltado para Ele, com todo o temor a Ele. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Nesse início de culto, ó Deus, em que o Teu povo congregado, Pai querido, a Tua igreja, os Teus filhos, se reúnem, Pai querido, cada um sai dos seus lares, deixa os seus lares, Pai, para estarem aqui na Tua presença, a igreja reunida, Pai querido, vários irmãos, várias famílias, várias pessoas que se reúnem, e aqui um só povo, Pai querido, na mesma confiança, crendo no mesmo Deus e adorando o mesmo Deus, Pai. Nessa união em que estamos, Pai, para oferecer a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, porque reconhecemos que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que merece o nosso louvor, a nossa adoração da melhor maneira, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações voltados a Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor, Pai. Portanto, aceite a adoração da Tua igreja, a adoração de cada um dos Teus filhos aqui nessa manhã, Pai. Nós oramos também para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Use, Pai querido, o pastor Moisés e traga aos nossos corações o Teu recado, a Tua mensagem, para que assim possamos, Pai querido, melhorar a nossa vida contigo cada dia mais, Pai. Permaneça conosco, nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Glória a Deus. Seus pés aqui estou.
te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu levo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus tem valor.
Amém. Senhor Jesus, oramos no Teu nome nesse momento do dízimo e da oferta. E queremos orar, Pai, não tomando o nome do Senhor, Teu Deus, em vão, porque orar no nome de Jesus é orar na dignidade deste nome, na fama deste nome. E por isso apresentamos, em nome de Jesus, Pai, as nossas ofertas e dízimos, a oferta da nossa própria vida e da nossa história, a oferta da nossa adoração, Senhor. Então, em nome de Jesus, que seja recebido, Pai, das Tuas mãos, o que das nossas mãos provém, mas que sempre veio e pertenceu a Ti. Jesus, nos ensina, Jesus, a orar aquilo que o Senhor recebe como oração, com gemidos inexprimíveis, Pai, do Teu Espírito. Queremos, Pai, de fato, portanto, apresentar a causa do Evangelho e que essa causa seja mantida também, sim, Senhor, com o dinheiro que oferecemos a Ti, com a nossa vida, Pai, mas com as nossas finanças. Senhor, se o Senhor vai nos prosperar, que não seja meramente por nos prosperar, mas para nos usarmos mais ainda na Tua obra e Te glorificar. Se o Senhor, Pai, levante mais dizimistas e mais ofertantes, mais gente fiel, mais gente generosa, mais gente querendo doar a sua vida ao Senhor. Pai, com prudência, com sabedoria, mas com generosidade. Recebe a nossa generosidade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti.
amém, que quer dizer assim seja. Que a paz que excede todo entendimento humano possa fazer morada no seu coração, que você possa abrir o seu coração para que o Senhor Jesus faça morada no seu coração e para que essa paz inexplicável te traga conforto e consolo nos momentos difíceis da sua vida. Amém, que assim seja. Nós acabamos de cantar que o Senhor Jesus, Ele é conosco, que Ele é por nós. E por muitas vezes nas nossas vidas, quando nós passamos por momentos difíceis, nós achamos que Deus nos abandonou, mas muito pelo contrário. Por mais que o inimigo tente te parar, por mais que ele tente te impedir, nós perseveramos na confiança de que o Senhor Jesus, amém, Ele é na minha e na sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Paulo diz bem assim lá em Hebreus capítulo 12: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus, amém? Será que você pode, assim como Paulo está dizendo que Jesus tinha essa convicção no coração dele, será que nós podemos nos apegar nessa alegria de que um dia nós estaremos também ao lado de Deus nos céus, num alto e sublime trono, numa nova terra, num novo lar? Será que nós podemos nos apegar nessa confiança e suportar todas as coisas? E Paulo continua: pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte, amém? Nós estamos vivos, e nós estamos não apenas vivos, mas nós estamos com as nossas raízes, com os nossos pés firmados na rocha que é Jesus, e por meio dele, não importa o que o inimigo tenha tentado contra a sua vida, se ele tem colocado ansiedade no seu coração, se ele tem colocado angústia no seu coração, se ele tirou o seu emprego, se ele está tentando destruir o seu casamento, se ele está tentando destruir o seu lar, se ele está tirando os seus filhos de você, nada disso importa, porque nós nos apegamos na certeza de que Jesus é por nós, na certeza de que um dia nós iremos morar no céu com Ele, e nós conseguimos, assim como Paulo está falando aos Hebreus, perseverar a partir do momento em que nós olhamos para a cruz de Jesus. Eu gostaria que durante este louvor você fizesse justamente isso que nós vamos entoar no refrão, que você fechasse os seus olhos e imaginasse o Senhor Jesus diante de você numa cruz, e Ele está com medo, Ele está sofrendo, Ele está com dor, mas Ele tinha certeza de que Ele ia atravessar aquilo e de que Ele iria morar com Deus nos céus. E que você olhe também para a tribulação que você está passando, para o vale que você está passando, para as ondas do mar, e que você reacenda no seu coração, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, a certeza de que tudo isso vai passar e de que nós temos algo preparado para nós, amém? Adore ao Senhor neste momento e permaneça com os olhos fixos em Jesus, com a certeza de que Ele nos mantém, de que Ele nos conduz até o céu, amém? Glória a Deus. Me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus.
irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus para a reflexão da nossa mensagem nessa manhã. Romanos capítulo 6, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 11. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, nos diz assim a palavra: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Mortos para o pecado, vivos para Deus, é o tema da nossa meditação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, meu Deus. Agradeço a Ti por esse momento, agradeço a Ti, meu Deus, por essa rica oportunidade, e peço ao Senhor a Tua graça, a Tua benevolência. Peço ao Senhor que continue falando conosco, dessa feita, através da Tua palavra. Senhor, usa-me nas Tuas mãos para o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, aquilo que o Senhor Deus quer falar com cada um de nós aqui nessa manhã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Mortos para o pecado, vivos para Deus. É o tema da nossa reflexão nessa manhã. Irmãos, existe um desejo que às vezes nasce dentro do coração humano, e esse desejo ele nasce com muita força. É o desejo de ser livre. E quando eu digo livre, não livre das circunstâncias. É o desejo de ser livre de si mesmo. Um poeta, ele expressou dizendo: eu só queria uma coisa, ser liberto desse corpo, ser liberto desta vida. Perceba que não é um pedido por mudanças externas, é um clamor por libertação interior, é um clamor por cura interior, porque no fundo, todo homem percebe que tem algo dentro dele e que de fato ele não consegue por si só controlar. E isso também me faz lembrar
de uma história antiga. Quem aqui já ouviu falar da história de Ulisses? Ulisses, ele foi advertido por Circe sobre uma ilha, a Ilha das Sereias. E o perigo não estava na força, o perigo não era a violência, o perigo, de fato, era o canto. Elas cantavam e todos que ouviam eram seduzidos e arrastados para as profundezas dos mares e morriam. Ulisses recebe uma orientação de Circe, e a orientação que lhe foi dada foi a seguinte: você precisa tapar o ouvido dos seus tripulantes, porque eles não podem ouvir em hipótese alguma o canto das sereias. E se porventura você quiser ouvir, faça o seguinte: peça para que um deles te amarre bem forte no mastro do navio. E ele decidiu ouvir o canto das sereias. Quando o navio se aproxima do lugar, não havia tempestade, não havia caos, era uma calmaria tremenda, uma beleza sem igual, mas quando o canto começa, Ulisses perde o controle. E, mais do que depressa, ele grita para os seus tripulantes: soltem-me, soltem-me. Só que ninguém ouve, porque todos estão com os ouvidos tapados. E é exatamente isso que salva a vida dele. Você já assistiu esse filme? Já ouviu essa história? Agora me responda uma coisa: o que isso tem a ver com Romanos capítulo 6? O que essa história de Ulisses tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Os gregos, eles pregavam que o homem natural, ele tem uma inclinação para o mal. E de fato eles descobriram o problema, eles só não descobriram a solução. Eles diziam que a lei, ela é como uma corda que prende o homem ao mastro. Eles enxergam o problema, mas não encontram a solução, porque mesmo com a corda, mesmo preso ao mastro, o coração continua querendo se soltar. E eu pergunto para você nessa manhã: o que prende o seu coração? O que te segura quando ninguém está vendo? Qual é a sua corda? Hoje nós vamos ouvir, na palavra de Deus, o que Paulo está querendo nos ensinar aqui em Romanos capítulo 6. Veja que ele começa Romanos capítulo 6 fazendo uma pergunta provocativa. E não é qualquer pergunta que Paulo está fazendo. É uma pergunta muito perigosa. Olha o que ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Permaneceremos no pecado, irmãos, para que a graça seja mais abundante sobre a nossa vida? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Quanto mais eu peco, mais a graça de Deus superabunda na minha vida. É isso que Paulo está ensinando? É isso que ele está passando aqui de mensagem? Percebe a lógica? Se Deus perdoa, então eu posso pecar mais e mais, porque quanto mais eu peco, mais eu alcanço o perdão, mais eu alcanço a graça, mais eu alcanço a misericórdia de Deus. É isso que Paulo está ensinando?
Na sequência, ele dá a resposta, e a resposta dele vem de maneira muito forte: de modo nenhum. De modo nenhum. O que Paulo está querendo mostrar para nós aqui, irmãos, que a graça de Deus, ela não pode ser usada como uma desculpa para pecar. Infelizmente, tem muitas pessoas que usam a graça de Deus como uma desculpa para continuar cometendo os seus pecados corriqueiros. E a graça de Deus não é isso. A graça de Deus é a condição para que você viva como livre. A graça de Deus é a libertação do domínio do pecado. A graça vem para nos libertar, para nos dar condição de viver em conformidade com a vontade do Senhor. Veja que Paulo, ele continua a sua tese dizendo: nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja que tem aqui um contraste, né? Uma pessoa que já morreu para o pecado, como que ele vive preso pelas amarras do pecado. Paulo está dizendo que o cristão, ele morreu. Ele não está se esforçando para morrer. Ele já morreu para o pecado. E a conversão aqui, irmãos, é a morte. No dia em que você foi convertido a Cristo, nesse dia você morreu para o pecado. E eu aprendo com Paulo aqui que só existem duas realidades: ou você está morto para Deus e vivo para o pecado, ou você está morto para o pecado e vivo para Deus. E não tem meio termo. Não tem como você estar vivo para Deus e vivo para o pecado ao mesmo tempo. É muito simples. Não existe zona neutra. Não tem como você ficar no neutro. Não, eu vou ficar aqui em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está morto para o pecado e vivo para Deus, ou você está morto para Deus e dominado pelo pecado. Porque não tem como uma pessoa que foi salvo por Deus continuar dominado pelo pecado. Paulo, ele deixa muito bem claro, irmãos: vocês morreram. E nós sabemos que mortos não respondem, mortos não obedecem, mortos não seguem impulsos. E para ilustrar aqui, Paulo, ele usa a figura do batismo. Olha o que ele diz na sequência do texto: ou vocês não sabem que fomos batizados na morte de Cristo? O batismo, na verdade, é um retrato da nossa morte. Nós sabemos que o batismo tem alguns símbolos, e o símbolo do batismo é o quê? Morte, sepultamento e ressurreição. Então você entra na água, você morreu. Você sai da água, nasceu de novo. E isso aqui não é só símbolo, é identidade, irmãos. O batismo é sinal de identificação. O batismo é sinal de alguém que de fato está unido com Cristo. A nossa união com Cristo, ela vem de algo profundo. Cristo, ele não apenas nos representou, ele nos uniu a Ele. Se nós estamos ligados a Cristo, nós estamos presos nele. Sem Ele não existe vida. Sem Jesus não existe vida para com Deus. E aí, voltando na história que nós contamos a princípio, Jesus é a corda que nos prende.
Jesus é a corda que nos segura. Porque se Ele não nos segurar, irmãos, nós vamos voltar para o domínio do pecado. Então Paulo deixa claro aqui que a corda não é a lei, a corda não é o nosso esforço, não é a disciplina, a corda é Jesus Cristo. É Ele que nos segura. Eu me lembro de uma aula que eu tive em 2014, onde o pastor Lima, ele falou a respeito do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. E na ocasião ele falou que o crente carnal, ele é aquela pessoa que se declara como salvo, mas vive como quer. Ele se identifica como um cristão, mas vive fazendo coisas que desagradam a Deus. Você já ouviu isso? Ah, ele é crente, mas é carnal. Ou às vezes, né, fala, eu pequei porque a carne é fraca. Não é um ditado, né, que muitas pessoas usam? Ah, a carne é fraca. E até usam aquele texto, né, que Jesus falou lá na oração do Getsemane. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, não existe alguém salvo que vive como quer. Isso aqui é uma incoerência. Se a pessoa foi salvo por Cristo Jesus, o salvo se rende. O salvo em Cristo Jesus, ele não se governa. O salvo em Cristo Jesus, ele não se domina. Ele vive dominado por aquele que é o seu Senhor, por aquele que é o seu Salvador. Se Cristo não governa a sua vida, se Cristo não governa a minha vida, significa dizer que eu ainda não fui salvo. É isso, irmãos. O salvo, ele é dominado por Cristo. E Paulo está falando aqui que existe uma luta real. É uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, e a gente não ignora isso. O fato de você não ser mais dominado pelo pecado não significa dizer que você foi livre da presença do pecado. O pecado ainda continua presente. O cristão ainda peca? Sim ou não? Sim. Mas qual a diferença entre pecar de maneira deliberada e viver dominado pelo pecado? Qual a diferença entre a pessoa que peca e sente tristeza, e essa tristeza produz arrependimento para a vida, e a pessoa que é dominada pelo pecado, o tempo todo ela se vê cometendo os mesmos pecados, as mesmas falhas, os mesmos erros? O cristão que foi salvo por Jesus, ele luta, ele cai, mas ele não fica prostrado, ele não se acomoda, ele erra, mas ele não se sente em casa com o erro. Paulo, ele usa aqui, irmãos, nessa passagem, ele usa uma imagem forte, a imagem de um cadáver, né? Como se a pessoa estivesse amarrado a um cadáver vivo. E aquele corpo morto começa a contaminar. E sabe o que é aquele corpo morto? É o velho homem, que você sepultou lá no batismo, só que ele anda o tempo todo correndo atrás. Ele foi sepultado lá no batismo, mas o tempo todo ele ainda está presente, ele ainda continua correndo atrás de você.
E é por esse motivo que Paulo fala no versículo 12: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedecei às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e que os vossos membros sejam oferecidos a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Esse é o velho homem, irmãos. Ele ainda está presente, mas ele não pode dominar, ele não pode reinar em nossos corações. Paulo ele está deixando claro aqui, é um alerta que ele está dando para os seus ouvintes: não deixe o pecado reinar na sua vida. Você já foi liberto do domínio do pecado, vai querer novamente voltar para a escravidão do pecado? Quem se entrega é você. É você que decide. A graça de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. A graça de Deus, ela nos dá condição para viver de acordo com a vontade dEle. É a graça de Deus que nos possibilita a responder de maneira positiva ao chamado do Senhor. A lei existe e ela está presente o tempo todo, mas o papel da lei não é te limpar. O papel da lei é mostrar o que está errado. A lei, irmãos, ela mostra. Só que muitas das vezes a gente também usa da mesma lei para poder se justificar. Não tem ali as brechas na lei que às vezes as pessoas usam? Davi fez isso. Ele estava em um momento em que os reis deveriam estar no fronte de batalha. Ele estava bem tranquilo no terraço do palácio. Olhou para uma mulher casada, desejou essa mulher, cometeu adultério com ela, sabia que havia quebrado a lei de Deus, e aí o que ele faz? Bom, tem uma maneira de me salvar. Eu sei que pela lei uma mulher está ligada ao seu marido pelo matrimônio. Se o marido dela morrer, ela está livre. Então, ele dá um jeito, ele usa a mesma lei para poder se salvar, e agora eu estou em paz. Resolvi 2 problemas. Eu cometi um adultério, mas eu usei um outro subterfúgio da lei e se justifica e fica tranquilo diante de Deus. Então o que ele faz? Davi, ele manipulou, ele justificou, ele planejou e ele achou que estava tudo certo. E esse é o perigo da lei sendo usada em benefício próprio. Esse é o perigo da lei sendo usada sem a graça de Deus. Davi agora está tranquilo, resolveu, Urias está morto, ele pega Betseba, traz para o harém dele e não tem mais nenhum problema, só que Deus tem muitos Natãs. Aquilo que ele achou que estava resolvido, não estava. E aí quando Natã chegou e confrontou ele escreve o Salmo 51, dizendo: purifica-me, Senhor, com o isopo, e ficarei puro, ficarei limpo.
Percebe, irmãos? O homem por si só, ele não consegue se purificar diante de Deus. Ele precisa urgentemente, desesperadamente da graça. E o que nos prende? O que nos prende é a lei? O que nos impede de voltar novamente a viver dominado pelo pecado é a lei? Não, irmãos, não é a lei. A lei, ela mostra para nós o que é transgressão, o que é errar o alvo. Quem nos prende é a cruz de Cristo. É quando nós olhamos para a cruz do Senhor. A melhor maneira de lutar contra o pecado é olhar para Jesus. É se apegar desesperadamente a Jesus. É Jesus que nos prende ao mastro. Porque se Ele não nos prender, irmão, nós vamos ficar igual Ulisses. Porque os cantos das sereias estão em todos os lugares. Os cantos da sereia está aqui, ó, no celular. Está no computador. E quando esse canto vem, se nós não formos amarrados por Cristo, se nós não estivermos presos a Jesus, irmãos, nós poderemos fazer coisas terríveis. E aí, me permita eu te perguntar, se no momento da tentação, porque todos nós somos tentados, quem aqui nunca foi tentado? Quem aqui nunca passou pela tentação? Imagine que se no momento da tentação, você conseguisse olhar para a cruz e ver o corpo de Cristo sangrando. Imagine que se no momento do ápice ali do pecado, da tentação, você olhasse para a cruz e visse o seu Senhor entregando a sua vida, você continuaria ainda ali, sendo assediado pelo pecado, sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para te libertar das amarras do pecado? Você continuaria? É claro que não, irmãos, é claro que não. Mas o que a gente faz na maioria das vezes? A gente esquece. A gente acaba se esquecendo do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E não é por falta de conhecimento, porque conhecimento nós temos. Se tem uma coisa que Deus revelou para nós, foi os oráculos da sua palavra. Não é por falta de conhecimento, é esquecimento daquilo que Jesus Cristo fez, é esquecimento da cruz. Porque quando o cristão olha para Cristo, quando ele olha para Jesus, ele se quebra. Quando ele olha para Cristo, ele se rende. Quando ele olha para Cristo, ele se volta. Então, é dentro desse contexto que Paulo ele faz essa pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante na nossa vida? De modo nenhum. A resposta dele é contundente. Agora veja o que ele diz lá no versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei? E sim debaixo da graça? Veja que o apóstolo Paulo ele faz questão de falar sobre a lei, sobre a escravidão e sobre a graça. Percebe, irmãos, que ele não está excluindo nenhuma delas, que todas têm a sua participação. Qual que é a participação da lei? Qual que é o papel da lei? Mostrar o pecado, mostrar a transgressão.
Tanto que ele deixa claro aqui: havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E ele mesmo responde: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem oferecei-vos como servos para a obediência, desse mesmo modo obedeceis agora como servos, não do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que vos fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Então, irmãos, Paulo lhe está deixando claro aqui para nós que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E uma pessoa que morreu para o pecado, ela vive em conformidade à vontade do Senhor. Ela se esforça para viver em conformidade à vontade do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé, e para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está preso aqui. Você está preso ao pecado ou a Cristo? Todo mundo está amarrado em alguma coisa. Ou você está sendo puxado para o canto das sereias, ou você está preso no mastro da cruz. E não tem meio termo. Aquele que foi salvo por Jesus, ele anda em novidade de vida. Quem foi salvo por Jesus não vive mais obedecendo às paixões da carne. É uma pessoa que luta, e luta contra o pecado, porque sabe que o pecado já não tem mais domínio sobre ele. Ele sabe, ele é consciente. E quando ele olha para a lei de Deus mostra e quando ele percebe que pecou contra Deus, ele se apega à graça do Senhor. Ele se apega, ele se esforça para viver dentro dos propósitos da graça do Senhor, porque ele está preso não ao pecado, ele está preso ao mastro da cruz. Eu quero te convidar nessa manhã a orar. Ore a Deus dizendo: Senhor, me faz lembrar da cruz todas as vezes que o pecado me assediar. Todas as vezes, Senhor, que o pecado bater na porta do meu coração e ele tentar me dominar, Senhor, me faz lembrar da cruz, que o Teu Espírito Santo me faça lembrar do sacrifício de Jesus, para que eu não me entregue às paixões da carne. Me faça lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor Deus já fez na minha vida. Porque eu não quero ser um escravo do pecado, eu não quero ser um escravo das paixões carnais, eu quero estar preso a Ti, Senhor. Senhor, feche os meus olhos para tudo aquilo que me distancia de Ti. Senhor, fecha, meu Deus, a minha mente para tudo aquilo que me faz distanciar do Senhor. Abre o meu coração. Me liberta de mim mesmo, Senhor. Me liberta de mim mesmo, Senhor. E me prende a Ti. Meu irmão, talvez Deus esteja falando com você aqui nessa manhã.
falando com você, na condição de alguém que foi salvo e precisa viver como salvo, precisa viver de fato como livre. Você não pode viver dominado pelo pecado, porque se o pecado ainda continua dominando o seu coração, significa dizer que você ainda não nasceu de novo. E eu gostaria que você fosse muito sincero com Deus e contigo mesmo, consigo mesmo. Se porventura você tem sido assediado pelo pecado, e você percebe que o pecado está ganhando força, está ganhando proporção, e ele está te levando aos poucos, e ele está esvaindo a sua fé, está esvaindo as suas forças, peça ajuda a Deus agora. Peça socorro a Deus agora. Fale para o Senhor: Senhor, me liberta mais uma vez. Senhor, me purifica. Faça como Davi. Faça como Davi. Não fique se justificando nas brechas da lei. Não fique se justificando nas brechas do pecado. Não. Confesse, fale: Senhor, me ajuda. Me prenda a Ti, Senhor. Não me deixe escapar, porque se eu sair das Tuas garras, eu estou perdido. Levante as suas mãos aos céus e ore, fale com o Senhor. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós estamos diante da Tua presença, meu Deus, e a Tua palavra, ela nos garante que nós fomos identificados com Cristo. Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado e fomos ressuscitados para viver em novidade de vida. O Teu Espírito habita em nós, e o Teu Espírito frequentemente tem lutado, tem guerreado contra a nossa carne. O Teu Espírito, Senhor, frequentemente tem falado aos nossos corações. Quantas vezes o Teu Espírito tem nos incomodado? Quantas vezes o Teu Espírito Santo tem falado à nossa alma: ei, acorda! Ei, desperta, desperta! Ei, vigia! Oh Senhor, dai-nos sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito. Oh Cristo poderoso, dai-nos sensibilidade, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, meu Deus, a viver na condição de salvos. Ajuda-nos, Senhor, a viver em novidade de vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver como novas criaturas. Oh, Senhor, tira de nós, meu Deus, todas as vozes estranhas, todos os cantos estranhos, meu Deus, que nos leva para a distração, que nos leva para bem longe do Senhor, que nos leva para bem longe do centro da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, porque nós fomos alcançados pela Tua graça. E como poderemos viver, meu Deus, dominado pelo pecado, uma vez que a Tua graça já nos alcançou? Pai querido, Deus de amor, tem misericórdia de nós, Senhor. E nos prenda, Senhor, a Ti. Nos prenda cada vez mais a Ti, Senhor da glória. E nos dê forças suficientes, meu Deus, para resistir ao pecado, porque a nossa luta, ela ainda não chegou ao ponto de irmos à morte. Nos ajuda, Senhor, a dizer não todas as vezes que o pecado bater na nossa porta. Nos ajuda, Senhor, a fugir das tentações.
a fugir, meu Deus, das amarras do pecado, Senhor da glória. Dai-nos forças, meu Deus, para viver em conformidade com a tua lei. Para viver, meu Deus, na condição de salvos em Cristo Jesus, de alguém que já foi liberto, de alguém que já foi lavado e redimido pelo Senhor Jesus Cristo, de alguém que já foi ressuscitado com Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus, ainda mais que se aproxima o grande e terrível dia do Senhor. Traga despertamento, Pai, para os nossos corações e para a nossa alma. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Com uma melodia, ele me encontrou, me
Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a melhor maneira de lutar contra o pecado não é olhar para a lei e procurar se justificar nela, é se agarrar a Jesus Cristo. Quando Davi entendeu isso, ele compôs o Salmo 51 dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti, está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal perante os olhos do Senhor, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe, mas o Senhor comprazes da verdade no íntimo da tua sabedoria. O Senhor conhece o meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me rejeite quando eu entrar na tua presença. Por favor, Senhor, não retire de mim o teu espírito, porque se o Senhor retirar de mim o teu espírito, eu viro um bicho, eu morro. Sabe quem é que está te segurando, meu irmão? É Jesus. Enquanto o Espírito de Deus estiver habitando dentro de você, Ele vai brigar, Ele vai gemer, Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis, porque Ele não quer te perder. Agora você precisa abrir os teus olhos. Por favor, abra os teus olhos. Abra os olhos enquanto é cedo. Deus está te dando hoje a oportunidade, a grande oportunidade da sua vida, de voltar para a sua casa perdoado, restaurado, de voltar para a tua casa aliviado de tudo aquilo que te assedia. Que Deus abençoe a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça e nós seremos pedidos com a bênção apostólica. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenhas misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.